eu gostaria de falar exatamente para os pais que se encontram nesse momento apunhalados pelo sofrimento decorrente da ação de seus filhos. Indiscutivelmente, nós, quando sonhamos com a paternidade e com a maternidade, os nossos corações se enchem de esperança e temos dentro dos nossos sonhos perceber os nossos filhos crescendo e caminhando na senda de luz que nós poderemos lhe apontar. Imaginamos que eles sejam como que anjos celestes, que tomando o corpo de carne vão habitar conosco para fazer apenas opções felizes. É lógico que muitos deles seguirão a senda daquilo que nós desenhamos que eles fizessem. Serão bons filhos. Serão filhos amorosos e dedicados, que se voltarão para os nossos conselhos e, evidentemente, serão a realização dos nossos sonhos e encherão as nossas almas da paz e da ventura reservada para os corações que sonham com a felicidade entre os homens. Mas, apesar de muitos dos nossos filhos serem capazes de seguir as rotas e as orientações que nós lhes apontamos, existe uma quantidade extremamente numerosa de filhos que seguem um caminho profundamente diferente. Almas torturadas do ontem, sofridas pelas raladuras das outras existências, que vêm ao mundo com a alma em pedaços, como se nos seus corações lhe faltasse uma parte. Esses espíritos aportam no nosso lar exatamente por saberem que aqui encontrarão, de alguma forma, o lenitivo para o sofrimento quase que infinito que trazem dentro de si. No conjunto daqueles que possuem os conflitos familiares, nós podemos identificar fundamentalmente dois grandes grupos. Aqueles que encontram com inimigos do passado, num processo de reajuste doloroso e expiatório, de conflitos, de ódios recíprocos, de feridas e machucamentos, ao passo que outros encontramos filhos que não conseguem se colocar de pé a despeito dos esforços que os pais assim fazem para resgatá-los para a direção do bem. No primeiro caso das almas que possuem vínculos de desamor do ontem e que hoje, apesar do véu do esquecimento, não conseguem vencer esses bloqueios, o Espiritismo vem como sendo o grande bálsamo das feridas que se criam pelo atrito das almas que não se gostam. Ele aparece como o unguento que, derramado sobre as nossas chagas recíprocas, é capaz de promover a cura de algumas relações que nós temos e, assim, iluminados pelo pensamento que o Espiritismo nos dá, conseguimos dar alguns passos na direção do refazimento dos nossos sentimentos e até mesmo de conseguirmos reatar, às vezes com mais ou menos dificuldade, os processos de vínculo com essas entidades que renasceram sob o nome de serem nossos filhos e filhas. De outras vezes, as dificuldades de relacionamento não passam pelo processo expiatório, mas representam a história de almas que mergulham na carne para recuperar outras almas e que se esforçam para mantê-las no caminho que creem ser o melhor, embora essas almas fujam deliberadamente de todos os conselhos que se possam fazer. O poema da Sâmia se refere exatamente a esse terceiro grupo. Não se refere ao grupo das almas afins, não se refere ao grupo das almas que se odeiam, mas se refere ao grupo das almas frágeis, que renascem próximas de nós, na expectativa de que nós, da nossa parte, possamos dar o nosso contributo para que elas se levantem. Qual é, portanto, o nosso compromisso? O nosso compromisso é de convencê-las de que são amadas. São almas que trazem os seus corações tão torturados que perderam a crença de que são amados. E por isso se projetam na drogadição,
Se lançam nos braços da depressão ou mergulham no fosso da promiscuidade na expectativa de que, através de tais instrumentos, consigam encontrar a justificativa das suas dores. É preciso lançar a corda do amor para resgatá-las do fosso onde elas se projetaram e tentar buscá-las de volta para que elas consigam, de alguma forma, relembrar que são amadas, relembrar que existe amor e que ninguém vai desistir delas, para que a assinatura da presença de Deus nas suas vidas seja reacesa e essas entidades possam recuperar a possibilidade de crerem em si, de crerem no amor e de crerem na majestade da vida. Ainda que durante toda uma existência os pais não venham a colher os frutos da sua semeadura. O Cristo, no capítulo 13 de Mateus, nos deixou uma das suas parábolas mais belas, a parábola do semeador, que conta a história de sementes que caíram à beira do caminho, caíram entre as pedras, caíram entre os espinheiros, e a terra que caiu na terra boa e que, segundo o evangelista, produziu, não disse produzirá, produziu a 30 por 1, a 60 por 1 e a 100 por 1. Não há nenhuma menção na parábola de que o semeador colheu os frutos, porque o semeador saiu a semear e não para colher. Se nós semeamos na pedra, se nós semeamos na beira do caminho, entre os espinheiros ou na terra boa dos nossos filhos, não somos aqueles que deveremos colher o resultado da semeadura. O nosso papel é semear, porque o exercício para o qual viemos foi para impingir no fundo das suas almas, como se fosse uma tatuagem de luz, a certeza de que alguém se importa com eles. Assim, portanto, o nosso compromisso é exatamente esse: convencê-los no âmago de suas almas que, a despeito de seus crimes, seus erros, delitos, equívocos, enganos, loucuras, carências, há alguém que incondicionalmente os ama e que não desiste deles e que chama os seus nomes incessantemente de onde estão, chamando-os na borda do fosso onde eles se lançaram e que está disposto, se for preciso, a descer até o fundo para buscar aqueles que nos foram confiados por ordem de Deus. Assim, portanto, quando o poema da Sâmia nos fala dos filhos que se envergonham hoje daquilo que não souberam aproveitar, esse é o resultado da semeadura se nós não desistirmos. A possibilidade de sensibilizar as almas para que no amanhã, talvez distante do hoje, eles possam dizer: me perdoa, minha mãe, me perdoa, meu pai, por não ouvir os teus conselhos e virar as costas para ti. Que a gente não desista do propósito e se inspire cada vez mais na tarefa de semear sem esperar pela colheita.